Olá, boa noite, graça e paz. Já há algum tempo que eu não venho aqui fazer uma transmissão. Não muito tempo, mas há algum tempo aí que eu não venho fazer uma transmissão, mas desejo compartilhar com vocês uma breve reflexão aqui nessa noite. Está aí a irmã Regina, paz do Senhor, irmã Regina, e a todos que vão entrar aí, que vão assistir, que Deus abençoe vocês. Eu estou aqui com o texto da Bíblia, que está em João, capítulo 11, versículo 35, que diz que Jesus chorou. Eu quero falar sobre esse episódio, entrou aí a Rafa Lanches, que Deus abençoe. Quero falar um pouco sobre esse episódio e trazer um pouco para a nossa vida. Eu estava pensando esses dias sobre a dor, o sofrimento, o porquê de sofrer. Esse episódio bíblico relata o momento em que Cristo ele vai até a família de Lázaro, vai até Betânia, vai até o local onde Lázaro vivia, e ele se depara com a morte, com a dor de perder um ente querido, um amigo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. E hoje nós temos ouvido muitas palavras que parecem descaracterizar esse Jesus da Bíblia, um Jesus humano, um Jesus que chora, um Jesus que se compadece. E pensando sobre isso, pensando sobre a vida, pensando sobre a realidade da vida, às vezes nós somos tentados a pensar que a vida não reserva momentos difíceis, momentos de choro, de agonia, de luto, de dor, de solidão, de depressão. Nós estamos aí tendo o mês que trata a questão da depressão, a questão dos problemas da alma, dos problemas emocionais. E às vezes nós queremos enfeitar isso como se não existisse, como se crer em Deus evitasse que os problemas existissem. E crer em Deus não evita, não muda, não acaba os problemas. Na verdade, os problemas continuam a existir. O que de fato muda é a forma com a qual eu lido com os problemas. Às vezes você está servindo a Deus e parece que duplicam os problemas. Parece que os problemas se multiplicam. Então você perceba que a vida tem problemas para todo mundo. O sofrimento ele vem para todos, tanto para o ímpio como para o crente, para o justo, tanto para o homem sábio como para o homem tolo. Se você está vivendo, se você tem uma mentalidade, se você tem consciência de que é um ser humano, você vai ser submetido a sofrimentos. A pregação bíblica ela não isenta nenhum crente, nenhum cristão de sofrimento, mas nos ensina a vencermos o sofrimento. Aí está o segredo. É como devo lidar com o sofrimento. Jesus, numa outra feita, lá no Getsemane, falando sobre os sofrimentos de Jesus, a Bíblia diz que ele estava numa agonia tão grande, estava numa pressão tão grande, que ele suou gotas de sangue, devido à pressão do momento em que ele estava vivendo. E trazendo para nós, trazendo de lição para a gente hoje, tem sido pregado pelo mundo afora, por alguns ditos pregadores, alguns ditos pastores, ou alguns ditos religiosos, que quando você encontra Deus, quando você encontra Jesus, os seus problemas acabam, as suas dificuldades acabam, e às vezes você até chega a imaginar que você está passando problemas e Deus lhe abandonou, ou você não está sendo assistido por Deus. E eu quero te dizer com essas palavras, com essa breve reflexão, que a Bíblia fala que aquele que quer servir a Deus, ele deve se preparar, porque ele vai passar por aflições. O próprio Senhor falou aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está vivendo, se você está sofrendo, é sinal que você está vivo, é sinal que você ainda tem uma missão aqui nessa terra, é sinal que ainda existe algo que você precisa fazer aqui nesta terra. A questão não é como
ou não é se eu sofro, a questão é como eu sofro. O ímpio sofre para a destruição de si mesmo, sofre para a morte. O cristão sofre para viver com Deus, para a vida. O apóstolo Pedro disse que não devemos sofrer, nenhum de nós devemos sofrer como assassino ou como malfeitores, mas devemos sofrer por praticarmos a justiça. A questão é como você sofre. O seu sofrimento vai resultar em quê? O seu sofrimento tem gerado o que em você? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu propósito, daqueles que são envolvidos no seu propósito. A questão é como você tem direcionado o seu sofrimento. Aqui em Jeremias capítulo 12, falando do profeta chorão, do profeta que chorava pela vida que ele tinha, né? Era um profeta de Deus, era um homem de Deus, tinha uma mensagem inspirada por Deus, mas ele sofria. Em Jeremias capítulo 12 diz assim: Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Uma pergunta que o profeta faz. Porque todos os traidores vivem em paz. Eu não sei se você já se pegou como profeta. A questão era o seguinte: Jeremias tinha o chamado de Deus. No capítulo 1 você vê o chamado de Deus. Deus confirma o chamado dele. Deus confirma o ministério dele, mas quando ele exerce esse chamado, esse ministério, ele lida com a traição, ele lida com a rejeição do seu povo, com a rejeição de sua família, e ele se sente traído, ele se sente só, ele se sente muitas vezes desestimulado. E eu não sei se você já se encontrou assim, não sei se você já se encontrou numa situação tão difícil que parece que todas as pessoas têm mais prosperidade ou têm mais sucesso do que você. Parece que tudo dá errado para você e para os outros tudo dá certo. Era assim que o profeta estava se indagando ou indagando a Deus. Às vezes nós nos sentimos assim, mas o que eu quero te dizer é que a prosperidade do ímpio ela tem prazo. A prosperidade do ímpio ela é fútil. A prosperidade do ímpio ela é como a lança do tecelão. Ela tem um momento que ela vai ser acabada, que ela vai ser esquecida. Eles vão perecer, eles vão morrer. Tudo que fizeram virará pó, tudo que fizeram não irá ser levado para a eternidade. Já o sofrimento do justo, ele irá redundar em galardão para a eternidade. Todo sofrimento, tudo que nós passamos aqui nessa vida irá redundar em galardão para a eternidade. Paulo diz que os pequenos sofrimentos, as leves e momentâneas tribulação, elas não são comparáveis à glória que há de ser revelada em nós. Então, se você está sofrendo, se você tem enfrentado dor, se você perdeu alguém, um ente querido, não existe a questão de você não sofrer. Não existe esse que não sofra diante da morte. Não existe ninguém que não sofra diante da traição. Não existe ninguém que não se sinta ofendido diante da traição. Não existe ninguém que não se sinta desestimulado diante da acusação. Mas mesmo assim, se você estiver sofrendo como um justo, se você estiver sofrendo como alguém que teme a Deus, isso ele vai redundar em alegria na vida eterna, vai redundar em alegria no tempo futuro. Isso vai te preparar, isso vai cooperar para o teu bem. E essa é a questão central da vida do cristão. Ele vai sofrer como o ímpio, ele vai ter conta, ele vai ter o luto, ele vai ter a doença. O crente também adoece. Paulo fala de cooperadores dele que adoeceram. Vai falar lá na carta aos Filipenses de um irmão, um cooperador, um ministro do Senhor que adoeceu. Então é possível, Deus pode curar? Pode, mas nem sempre Deus cura. Nem sempre Deus ele está curando a todos. No tempo de Jesus havia muitas pessoas doentes e muitas pessoas
que estavam acamadas, mas nem todas foram curadas. Então, a questão de ser curado ou de estar passando por uma doença é muito relativa. Entrou aí a Eliana, Paz do Senhor. Eliana, boa noite. Então, saiba que em meio a dores, em meio a sofrimentos, em meio a aflições, Deus também é conosco, como era com o profeta Jeremias, como foi com Jó. A Bíblia diz lá em Apocalipse que no final de todas as coisas, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, mas aqui a gente vai sofrer, aqui vai ter dor, aqui ainda vai ter choro, aqui ainda vai ter agonia, mas nós temos consolo. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, que as aflições, as angústias, as tribulações permanecem, mas nós somos consolados. A consolação que os apóstolos recebiam serviam de consolo também para nós. Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 6 diz assim: se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então Paulo está falando ali da consolação mútua. Nós temos o Espírito Santo, que é consolador, aquele que consola a nossa dor, e que está sempre nos conduzindo em triunfo, que está sempre preparando o nosso coração. Então que Deus ele te abençoe. Saiba que aquele que quer servir a Deus, aquele que quer viver piedosamente, ele passará por muitas tribulações. Assim diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler aqui no capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, sofrimento e perseguição estão interrelacionados, estão conectados aí. Se você quer viver realmente em Cristo, você vai ser perseguido. Mas isso não é para te amedrontar, não é para tirar a tua fé. Isso, na verdade, vai melhorar a tua fé, vai te preparar, vai te consolidar, vai te solidificar mais em Deus. Tá bom? Então, que toda dúvida que há no teu coração, que toda angústia que por algum motivo tenha tomado a tua mente, tenha te apavorado, saiba que Deus, em meio às aflições, em meio a toda angústia, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo o controle. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Aos que vão entrar depois, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.